muitos, considerando esta palavra, a qual o Senhor nos falou aqui em Atos capítulo 17, versículo 24, que Ele fez o mundo e tudo que nele há, e sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homens. Mas por que será que diz isso? Então a igreja está... Para que esta igreja? Para que esta congregação? Aqui está com 4 paredes, uma porta aberta para receber os membros. Para que está então? E o Senhor tem visto nesses tempos, nesse tempo que estamos vivendo, tempos atuais, tempo no qual Ele sabia o que ia acontecer, que muitos iam esfriar na fé, que muitos iam ter interesses em outra coisa menos alma. O Senhor sabia, e Ele profetizou que a apostasia ia aumentar nesses dias do fim. Ele já alertou ao homem, à mulher, que decidiu um dia pôr a sua fé, pôr o seu temor no Senhor, acreditar na mensagem da salvação, se batizar, ser um salvo mais. Ele já sabia, por isso que ele avisou que o templo no qual ele habita sois vós, para que muitos não se entristeçam pelas coisas que estão acontecendo em muitos templos feitos por mãos de homens, para que muitos não se deixem abater por aquilo que ia acontecer. A luxúria, a sensualidade, o mundanismo, o amor ao dinheiro, a raiz de todos os males, a ganância, o comércio. Tudo isso o Senhor já sabia, há mais de 2000 anos atrás. Nós só estamos anunciando aquilo que Ele já falou. Por isso que Ele já disse aqui na sua palavra, Ele fez tudo. Ele fez o mundo que nele há, Senhor do céu e da terra. Ele fez o homem, mas o homem, sendo feito à imagem e semelhança de Deus, era para ser um homem temente a Deus, e decidisse só adorar a Deus e segui-lo, e ser fiel a Deus. Não ia nem haver morte na terra, mas foi pela cobiça dos olhos. Deixe de entrar o sistema esse mundano, perverso, o qual só visa os seus próprios lucros, o qual só visa o seu próprio bem-estar, no qual deixam entrar a política, no qual deixam entrar tudo que é corrupção, e se voltam amantes de si mesmos, onde ambicionam, querem ter mais, onde querem ter mais do que os outros, onde querem explorar a fé do povo. E aí começa a se corromper. É triste, mas é isso. Corromper-se. Aquela igreja que é escolhida por Deus. Aquela noiva do Cordeiro que foi lavada e remida por Cristo. Foi escolhida para a salvação. Vai deixando entrar e vai, como diz a palavra do Senhor, as raposinhas começam a entrar na vinha
começam a ser um estrago tremendo. E é isso que está acontecendo nesse tempo do fim. Mas a queda de Babilônia já está anunciada. A palavra do Senhor nos diz em Apocalipse, capítulo 18, lamentações sobre a terra. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caí mundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Aí está, aí podemos ver essa grande Babilônia, esse sistema capitalista, mercantil, entrando dentro das igrejas, entrando dentro de congregações inteiras e levando para a perdição, porque se que é cabeça se encontra doente, todo o corpo começa a padecer. Mas o Senhor, aqui nos diz a sua palavra, em Apocalipse 18, versículo 4, e ouvi outra voz do céu, para que não incorram nas suas pragas. Mas ele deixou que os recursos sejam aplicados para o povo de Deus não padecer necessidade, não padecer dificuldade, não ser um povo pobre, em escassez. Não, o Senhor não quer que nada venha a faltar ao seu povo. E é muito conhecido o Salmo 23, no qual diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará, mas será que não está faltando mesmo? Será que não está muitos irmãos da fé precisando da ajuda, do socorro, no momento de mais dificuldade, no momento tão difícil no qual estamos vivendo, onde está havendo tantas coisas acontecendo na terra, tantas percas, tanta peste aumentando, tanta catástrofe havendo. Será que a igreja não poderia fazer algo mais em favor dos necessitados, em favor dos necessitados do próprio povo? Ou está só mandando orar o povo e esperar a providência divina de Deus enquanto os tesouros estão dentro da casa de Deus e não estão sendo tirados para poder socorrer os pobres, as viúvas, necessitados, os irmãos que são mais humildes, os irmãos que são mais carentes, os irmãos que muitas vezes estão sem um emprego. E dentro das igrejas havendo abundância, havendo irmãos que são afortunados, que poderiam ajudar a estender a mão aos próprios irmãos, ajudar para dar um emprego para um irmão, fazer algo para o teu próximo, ajudar o próprio membro da igreja. O Senhor está querendo ver esse tempo. A fé com obra, porque a fé sem obra é morta. Só eu dizer ao meu irmão: vá em paz, aquenta-te. E vá em paz, sem mandar com aquilo que ele precisa, sem estender a mão e dar o que ele precisa realmente, alimento, vestes, ajuda material. Se não tiver isso, se não tiver um coração desprendido,
pelo dinheiro, dificilmente entrará no reino do céu, porque o Senhor diz na sua palavra, disse para os seus discípulos, que é mais fácil entrar um camelo pela buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quanto tem se tornado rico aqui na terra, mas são pobres, tá? Visto pelos olhos de Deus, são pobres, miseráveis, cegos, nus, e perderam a essência do verdadeiro evangelho, perderam também a presença de Deus, porque fizeram o mamão seu Deus. O Senhor está dando oportunidade. Muitos desses também estão perdidos dentro da igreja. Muitos desses já se perderam faz tempo. Caçou o corpo, mas é que nem uma dracma perdida dentro dos templos. Então não se engane. Não pense não, você que julgando o teu irmão, falando mal do teu irmão, falando do teu irmão desigrejado, entre aspas, você irá subir para o céu, porque muitas vezes não sabe a história passada, não sabe a intimidade, aquilo que teu irmão faz no secreto, quando fecha a porta e está só com seu Deus. Teu irmão que não é visto nos holofotes, não é visto lá nos grandes eventos, mas que é visto pelos olhos de Deus na sua humildade quando está orando a favor dos outros irmãos que a vezes nem conhecem. O Senhor, na sua palavra, nos diz também, lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, eu me considero uma anunciadora do Evangelho de Cristo. Eu quero aclarar isso. Não sou pastora, porque a palavra do Senhor não registra pastora na Bíblia. Eu sou uma mulher que testifica, assim como foi a testificar a mulher samaritana quando se encontrou com Cristo, assim como foi Maria Madalena quando encontrou o Senhor Jesus na sua ressurreição. Foi testificar com grande alegria a ressurreição do Mestre. E isso que eu estou anunciando aqui é só a palavra do Senhor, aquilo que Ele me encomendou que eu falasse. Por isso, se ficar embravecido ou embravecida, não é comigo, é com Deus. Não posso fazer nada, eu tenho que falar a palavra de Deus como ela é. A palavra de Deus um dia foi um colírio nos meus olhos e abriu meus olhos, me tirou a cegueira espiritual para eu poder hoje me esforçar em praticar essa palavra, para poder um dia chegar no céu. Que eu era somente uma pessoa que estava edificando a sua casa na areia. Eu escutava essas palavras, mas eu não colocava em prática. Quando vinham os rios, as tempestades, o problema da vida, eles desmoronavam toda a minha casa.
Mas quando eu compreendi que a nossa casa tem que ser edificada na rocha, no fundamento sólido, na palavra de Deus, olhando, examinando, escutando e procurando colocar em prática, aí eu pude ver a diferença. E é por isso que eu estou testificando da palavra de Deus. Diz em 1 Timóteo capítulo 12, versículo 9 ao 15, diz a palavra do Senhor: os deveres das mulheres cristãs, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Essa palavra também eu queria compartilhar com cada um de vós, porque muitas vezes julgam nossos irmãos, podem julgar aqueles que estão fazendo a obra de Deus, aqueles que estão com um chamado da parte de Deus, de ir, de fazer esse trabalho que é árduo, de levar o Evangelho a muitos lugares. Um trabalho itinerante, um trabalho no qual muitos pensam, mas esses irmãos não têm onde congregar, esses irmãos não param numa igreja. Mas por que isso? Por que esses irmãos estão fazendo esse tipo de obra? É porque Deus mandou, é porque Deus enviou. Quando Deus manda é melhor obedecer do que sacrificar. Que pode acontecer como aconteceu com Saul, por querer sacrificar, querer fazer algo que não era para ele fazer, perdeu tudo, perdeu a comunhão com Deus, perdeu a salvação, perdeu esse direito, que através dele vinha ser uma linhagem de bênção, mas não, ele perdeu. Perdeu porque ele foi desobediente, porque ele foi teimoso, rebelde, obstinado. Não quis obedecer, era somente obedecer. Então, tem que obedecer a Deus, que depois não adianta. Bateu o remorso e já não pode fazer mais nada, e Deus dá oportunidade para outro. E a oportunidade foi dada para Davi. Então, nós aprendemos na palavra assim, nós aprendemos que a mulher não lhe é direito de ter autoridade sobre o homem. A mulher não pode ser pastora e estar na frente de uma obra, querendo assumir um lugar ao qual Deus já deixou estabelecido que é para o homem. O homem tem que se colocar na brecha e assumir aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Não pode delegar tampouco para a mulher aquilo que é para ele fazer. E temos conhecido muitos irmãos e irmãs na fé, os quais não respeitamos o trabalho de cada um. Aquilo que
eles receberam da parte de Deus. Nós respeitamos, aprendemos a respeitar, porque também recebemos, ao momento que nos respeitamos, recebemos respeito. Mas Deus nos mandou pregar essa palavra na verdade e na totalidade. Muita sensualidade, muito mundanismo, muitos escândalos têm surgido também, por causa de que não se está atentando para esta palavra como ela nos manda. A mulher tem que se apresentar com modéstia. A mulher não pode usar pérolas, não pode usar vestidos preciosos. Então, como que eu posso muitas vezes entrar num lugar onde eu tenho que estar preocupada para não cair no laço, na tentação, no pecado? Porque a sensualidade está lá em cima. Será que está Deus mesmo usando essa vida? Será que é Deus mesmo que levantou para presidir, para levar diante um rebanho? Por isso que o Senhor nos ensina a examinar tudo. Nos ensina a olhar para a palavra e olhar os frutos que se estão vendo nesse tempo. Por isso que o Senhor nos diz também, nos alerta para sair do meio da Babilônia, para sair do meio corrupto, para sair do lugar onde já não se está pregando e vivendo essa verdade. É em vão, pode até ser pregado, mas se não está firmado na rocha, essa casa também irão a sucumbir, irão a se perder, irão a perder a salvação, que é o mais importante que pode ter pessoa. Daqui a um período de tempo, não sabemos quando saímos dessa terra, mas o importante é sair bem, seguro da sua salvação, que sua alma saia do corpo e saiba que está sendo levado pelos anjos do Senhor. Triste é se a pessoa está toda desconcertada, toda errada com Deus. Vierem os demônios, fizerem como fizeram com esse rico, da parábola do rico e Lázaro, levarem lá para o inferno, lá para o fogo que nunca se apaga, lá onde o ranger de dente é contínuo, lá onde tem trevas, escuridão, e a pessoa não pode sair mais desse lugar de tormento. É por isso que hoje nosso Deus, nosso Senhor Jesus está dando essa oportunidade para se voltar para o caminho do Senhor, para se arrepender verdadeiramente dos seus maus caminhos e poder aceitar verdadeiramente a salvação em Cristo. Principalmente voltar ao primeiro amor. Que Deus abençoe a todos nessa manhã. Que a paz do Senhor Jesus repose nos seus corações. Convence. Deus abençoe.